o segmento, né, e o manejo clínico e monitoramento, né, e para a atenção primária de saúde, o processo de resposta rápida, né, essas pessoas, né, que poderiam ser identificadas pelo agente comunitário, mas também chegassem na unidade ou ligassem, né, para o Disque Covid, para a Secretaria de Saúde, ou até mesmo ligar para a própria unidade de saúde, se elas apresentassem sintomas leves, a gente faria, né, o manejo clínico de isolamento domiciliar com a avaliação se necessitasse ou não de uma consulta agendada ou visita domiciliar. Essa visita domiciliar seria feita pela equipe de saúde da família, e a gente propôs, né, um treinamento e uma criação de uma equipe de resposta rápida, com aproximadamente 3 membros, que seria uma equipe que iria, né, o agente comunitário iria identificar ou uma ligação à Secretaria de Saúde ou à unidade de saúde, iria identificar essa pessoa, né, para ver como é que está a evolução. Se não houvesse, a gente faria essa ligação a cada 48 horas, e em qualquer dos momentos, se a gente encontrasse um agravamento do quadro, a gente mandava inicialmente, de forma urgente, a equipe de resposta rápida para a casa da pessoa, a gente avaliaria esses sinais de gravidade, esse profissional iria contactar o SAMU ou qualquer outro serviço de transferência, e esse paciente iria ser encaminhado para a rede hospitalar com leitos de COVID ou hospital de referência. Com isso, né, esse protocolo que a gente realizou, a gente avaliou as melhores referências a nível mundial, a gente estudou, né, e avaliou mais de 20 protocolos do mundo inteiro, né, e a gente criou esse protocolo. Ficamos muito tristes, né, porque vários municípios não adaptaram esse protocolo e, por isso, não tivemos busca ativa, não tivemos identificação precoce dos casos, não tivemos identificação precoce do agravamento. Tudo isso aumenta os casos em cada bairro, né, aumenta mortalidade, sequelas, gravidade, variações, né. E, bom, só comentar com vocês, né, apareceu muito pseudociência, né, e comentar isso rapidamente. A gente tem uma pirâmide, né, de força, né, de evidência, né, e a gente vai ver que a gente tem testes in vitro, né, estudos em animais, editoriais, ideias, comentários, né, de pessoas experientes, casos, reporte de casos, né, tudo isso aqui na base da pirâmide. Significa o quê? Que tudo isso são evidências de muito baixa força, né, evidências que não servem para a tomada de decisão. Tudo que está aqui embaixo só serve para a gente continuar estudando e encontrar melhores evidências, né. Aí, o que está lá em cima, né? Primeiro, as meta-análises, que são a avaliação de vários estudos, revisões sistemáticas de ensaios clínicos, seguindo o quê? O que está em segundo lugar, né? Que são os ensaios clínicos que sejam randomizados, controlados, duplo cego, né? Na verdade, são aleatorizados, são controlados com placebo, né? Também tem o duplo cego, já que tem o placebo. A pessoa que está recebendo determinado remédio, determinada vacina, não sabe que está recebendo. Quem aplicou não sabe. O pesquisador mais próximo também não sabe, né? Tudo isso para evitar o efeito placebo. E a gente ter uma comparação o mais adequada possível entre o grupo controle e o grupo de estudo que está sendo aplicado determinada molécula. Aqui, né, a gente tem o nível de evidência pelo Oxford Center for Evidence-Based Medicine, Centro de Oxford de Medicina Baseada em Evidência, onde diz que no tratamento a gente só vai utilizar o grau de recomendação A, né, para tratamento, né, e esse grau de recomendação A é ou revisão sistemática de ensaios clínicos controlados e randomizados, que eu comentei, ou ensaios clínicos controlados, randomizados, com intervalo de confiança estreito. A gente vai usar isso daqui, né?
Óbvio que para medir pronóstico, para medir diagnóstico diferencial e prevalência de sintomas, eu vou estar podendo usar outros métodos de pesquisa, né? Mas para utilizar tratamentos, e aí entra vacinas, medicamentos, tratamentos de suporte, né? Eu vou utilizar isso aí. Tudo fora disso aí é péssima manejo, né? Mal utilização clínica e iatrogenia, né? Iatrogenia é falta de ética profissional que pode levar a um dano, né? A um dano, esse dano a gente está observando aí em várias utilizações de medicamentos e tratamentos irresponsáveis, que cada dia que passa a gente tem mais evidências que fizeram muito mal e continuam fazendo, infelizmente. Bom, aqui a gente tem Coronavirus Treatment Tracker, que é do New York Times, né, um consórcio participante do New York Times e pesquisadores dos Estados Unidos, né, que eles medem a eficácia de alguns tratamentos e para a Covid-19. A gente tem aqui um tratamento que já foi aprovado pela Food and Drug Administration, né, que é como se fosse a Anvisa brasileira, 2 que estão sendo utilizados atualmente, 3 que são promissores, mas estão na metade dos estudos, 12 que têm muitas tentativas e misturas de evidências, né, evidências contras e evidências a favor. Temos 4 que já definiram muito claro que não são promissores e 3 que são pseudociência ou fraude e que nunca tiveram nenhum grau de evidência, nem menor que seja. Aqui a gente tem a atualização, né? Essa atualização é quase diária, sempre que a gente tem algum artigo, cientistas do mundo inteiro mandam para cá e são atualizados, né? A gente vai ver aí que agora em março, né, alguns anticorpos monoclonais passaram de fase, né, e são promissores, né. Em 5 de março, né, o Oleandrin tem evidências, né, tinha evidências positivas e negativas, já foi passado para não promissor, né. 5 de março também, a FDA confirma que a ivermectina não tem função de tratamento ou prevenção. 2 de março, a Organização Mundial de Saúde faz um comunicado forte, né, contra a utilização da hidroxicloroquina, né, porque estão saindo, na verdade a gente sabe isso desde a metade do ano passado, né, mas cada dia sai mais pessoas que usaram lá atrás, que hoje têm sequelas, e outras morreram, porque a gente precisa de um longo espaço de tempo para avaliar isso, né? Mas todos os dias estamos tendo mais evidência disso. A azitromicina foi colocado como antibiótico usado, né, somente em infecções bacterianas, né? Importante isso aqui, né? Paciente de COVID não deve utilizar a azitromicina, né? Foi adicionado colchicina, como em parte dos estudos, assim como o plasma, né, de pacientes que já tiveram a COVID, e a outra só confirma ivermectina não serve. Bom, tratamento, né? A gente tem 2 tipos de tratamento específico, tratamento de suporte e a parte profilática, né? Que não é tratamento, né, mas entra dentro de medicações, né? Bom, dentro do tratamento de suporte, os nossos principais avanços foram a identificação da diminuição da mortalidade com a posição prona, significa o paciente de boca para baixo, né, de barriga para baixo, e para isso temos que mudar tudo, né, na unidade de terapia intensiva, né, e é difícil, precisamos de muita gente para fazer essa mudança, né, a pessoa, lembrando que está ligada a um ventilador, está ligado ao monitor, a vários parâmetros, né, às vezes está com sonda, várias outras coisas, né, bem difícil esse processo, mas a gente já identificou que diminui a mortalidade. O suporte ventilatório, né, na verdade, vários artigos aí já avançaram bastante nesse processo, né, de quando entubar, de que forma entubar, qual é o passo de intubação, né,
como existem mecanismos pré-intubatórios, né, que podem evitar a intubação, como o oxigênio e quando o oxigênio deve entrar, e a que proporção, e de que forma ele ajuda. Tudo isso também tem diminuído a mortalidade. Também a dexametasona e os anticoagulantes nos pacientes complicados e críticos, né? E é bem claro deixar isso, porque a dexametasona, se for utilizada em todos os pacientes, como tem médicos tristemente indicando, já existem artigos que comprovam que a dexametasona, como é um corticoide, né, ela diminui o sistema imune. Se você usa no começo da doença, ela aumenta a mortalidade em vez de diminuir. Por isso que a dexametasona e os anticoagulantes são em pacientes internados e graves, né? Assim a gente diminui a mortalidade deles. Agora, se for usado em toda a população, a gente tem muitos efeitos adversos e até aumento da mortalidade. Remdesivir é um medicamento que foi muito utilizado nos Estados Unidos e está chegando no Brasil há pouco tempo agora. Agora, é um medicamento que não diminui mortalidade. A única coisa que ele diminui é o tempo de estadia nas unidades de terapia intensiva. Por exemplo, se a pessoa iria passar 15 dias na unidade de terapia intensiva, ela vai passar para 7. Se ela iria passar um mês, ela vai passar para 15 dias. Se ela iria morrer ou não, isso ele não modifica em nada. Se ela iria ter sequela ou não, isso aí não modifica em nada. Em uma situação normal, utilizar o Remdesivir, que, se não me engano, pode chegar até R$120 mil o tratamento de um paciente, seria quase que um absurdo, né? Agora, em uma situação de colapso, né, onde cada leito, né, de UTI é um tesouro, né, o Remdesivir, ele toma um papel muito importante, né, e pode, e na verdade deve, nesse momento atual, ser utilizado sim, né, mesmo que seja muito caro, né. Também tem o anticorpo monoclonal, tocilizumab, né, o anticorpo monoclonal é uma espécie de vacina terapêutica, né, na verdade ele vai ensinar o nosso sistema imunológico a reconhecer determinada molécula mais rapidamente, reagir a ela mais rapidamente, e ele está em fase de teste, mas também é promissor, né? Já tem alguns lugares utilizando, com a resposta positiva, né? A gente falta grandes estudos, né, para ter mais certeza, mas ele é promissor até o momento. Bom, falar um pouco de vacinas, tentar ser o mais breve, eu sempre estouro o tempo, mas vamos lá. Esse aqui também é o Coronavirus Vaccine Tracker, do New York Times, também é feito com um conjunto de pesquisadores. A gente tem mais de quase 200 vacinas, né, em estudo em geral, mas em etapa clínica, né, que já terminaram as etapas pré-clínicas, a gente tem na fase 1, 45 vacinas, na fase 2, 32 vacinas, na fase 3, 23 vacinas, a gente tem autorizadas 6, aprovadas 7 e 4 abandonadas porque deram errada. A gente tem aqui as vacinas com melhor nível de evidência, que já estão mais grandemente sendo utilizadas, né? No Brasil, até o momento, a gente só utiliza a vacina da Sinovac e a vacina da Oxford AstraZeneca, né? A Covishield e a Coronavac, né? Mas já existe protocolo de intenção de compra, né, da Pfizer e da Moderna, um protocolo do consórcio do Nordeste, né, que parece que, enfim, conseguiu o apoio do Ministério da Saúde para comprar da Gamaleya da Rússia, né, a Sputnik V, que é uma das que tem melhor evidência, né, de resposta, 91,6%, mas também tem um protocolo de compra da Johnson & Johnson, e da Bharat Biotech. Bom, aqui é o histórico da quantidade de vacinas aplicadas, né, por 100 pessoas, né, está um pouco acima do 100, porque muitas pessoas estão tomando a segunda dose, né. Israel está em cima, né, Emirados Árabes Unidos, Chile, Reino Unido, Estados Unidos, né,
O Brasil está cá embaixo, né? Porém, né, lembrar, né, que se eu tenho no meu país uma situação confortável, quantidade de casos, quantidade de mortes diários, é óbvio que eu não vou ter que ter o mesmo esforço, né, fenomenal. Existem países, por exemplo, a China teve ontem 7 casos, em um país de 1,4 bilhões de habitantes, né? É lógico que o esforço que ela deve realizar não deve ser o mesmo, né, do que o Brasil, que está tendo 3 mil mortos por dia. E aí o Brasil está aqui embaixo, né, sendo que os países que têm uma quantidade, né, de casos elevado, né, Estados Unidos, Reino Unido, até a França, né, e outros países estão vacinando melhor. Aqui não são todos os países, viu, pessoal? Mas é isso, né? A gente está lento para a quantidade de casos que a gente tem, e a gente hoje foi declarado, né, não só pela Organização Mundial de Saúde, mas por vários países do mundo, e hoje o brasileiro só pode entrar 6 países, né? Dentro Tonga, Afeganistão, né, alguns países africanos, né? Não por demérito desses países, né, mas óbvio que esses países têm um menor controle sanitário, né? E, ou seja, nós viramos um risco de saúde pública para o mundo inteiro, né? Isso é muito triste. Por isso que a gente deve acelerar a vacinação o mais rápido possível. Só terminando aqui, lembrando que o Brasil tem o PNI, Programa Nacional de Imunização, programa premiado a nível internacional. Já chegamos a vacinar 9 milhões de crianças, né, em 2 ou 3 dias, né? Ou seja, a gente tem um potencial também de descentralização muito grande. Todas as 38 mil unidades de saúde têm possibilidade de aplicar a vacina, esse processo está centralizado. A gente tem um programa nacional, né, informatizado das vacinas. Esse programa não foi passado para a vacina da Covid-19, está todo o processo à mão ainda, está um processo muito longo. As doses foram rejeitadas inicialmente e foram tentadas comprar pelo governo federal muito tardiamente. Sempre existiu um processo de inviabilização da compra dessas vacinas pelos estados e municípios, o que levou a um grande atraso, né, uma briga aí. A gente teve governantes que falaram mal das vacinas desde o começo, que também diminui a confiança pela população delas. Tudo isso causa esse desastre que a gente está vivendo no momento. E a Organização Mundial de Saúde e vários outros meios internacionais apelidaram de infodemia o que a gente está vivendo, né? O período das fake news do combate à Covid-19. Inclusive, a gente tem artigos no Brasil e em vários países do mundo confirmando que as cidades que tiveram mais mentiras, mais fake news sobre a Covid, tiveram mais casos positivos, tiveram mais mortos e tiveram mais pessoas com sequelas. Ou seja, as fake news matam, né? As fake news são crime. Infelizmente, a gente não está vendo pessoas presas por isso. A gente está começando a ver isso em alguns países da Europa, né? Alguns médicos sendo presos, algumas pessoas perdendo os seus diplomas, mas a gente precisa ver isso sim no Brasil, já que isso aí tem atrapalhado e muito o controle da pandemia. Só para vocês terem ideia, só algumas poucas fake news, né, que eu encontrei por médicos, né? Uso prolongado da máscara gera hipoxia, não é verdade. Hipoxia é quando a diminuição desse oxigênio causa um dano, né? Não existe, não chega nesse nível. Vírus produzido em laboratório pela China, isso foi mentira, né? O vírus foi uma evolução natural das espécies. A gente consegue hoje, por todo esse estudo genético, a gente pode fazer toda a história de evolução do vírus. Quando existe uma mudança genética pelo ser humano, deixa rastros, e não existem esses rastros, avaliados por pesquisadores do mundo inteiro. O vírus não iria se propagar no calor, se propagou e continua se propagando, né? Chegaríamos só até 1.000 mortes, terminaria a pandemia em junho. O isolamento social não é efetivo e muito efetivo, é a coisa mais efetiva de todos. É óbvio, né? Se você tem uma pessoa que transmite por via oral ou pelo sistema respiratório, se você estiver longe, não tem, né, como transmitir.
Tanto que é mentira o que as pessoas falaram, né, que o prefeito de Nova York disse que as pessoas estavam pegando coronavírus em casa. Eles pegavam porque um membro da família ia comprar alguma coisa, voltava contaminado e passava para eles. Mas as pessoas que gostam das fake news passavam como que brotou o vírus do chão, né, e eles se contaminaram, né. É engraçado, mas chega a ser triste, né. Isolamento vertical é positivo, não é positivo em uma doença que tem casos oligossintomáticos e assintomáticos, a gente nunca sabe quem está positivo, e os jovens têm contato com os idosos. Os medicamentos, né, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, ozônio, dióxido de cloro, vitamina D, nitazoxanida e muitos outros, né, nenhum deles foram efetivos. Ivermectina ajudou a África. Também não é verdade, né? O que ajudou a África foi uma maior proporção de jovens. A África tem mais de 70% da população jovem, uma maior probabilidade das pessoas na zona rural, né? A África também não teve a grande urbanização que a gente viveu, né? E você pode ver na zona rural do Brasil como a Covid-19 ela tem menos contato, né? E também uma preocupação bem cedo da África, né, e menos contato internacional por voo, né? Gargarejo com água morna em vinagre, previne, não é verdade, consumo de álcool protege contra a Covid, pacientes com Covid devem suspender seus medicamentos de uso contínuo, não é verdade, ao contrário, devem seguir, só pessoas sintomáticas transmitem a doença, também não é verdade, as oligossintomáticas, que às vezes nem percebem, né, ou as assintomáticas também transmitem a doença. Eficácia da imunidade de rebanho, a gente já conversou que não é eficiente, e máscaras da China vieram contaminadas pela Covid-19. E também as máscaras não são efetivas, as máscaras são muito efetivas, né, e devem ser usadas. Para terminar, né, falar um pouco das variantes, comentar muito rapidamente, a gente teve as variantes B117, né, encontradas no Reino Unido, que a gente já tem indícios claros do aumento da transmissibilidade e do aumento da carga viral, principalmente em jovens, né, mas também em idosos, e também leva a uma maior gravidade. A B1351 também há o aumento da carga viral, aumento da transmissão e resistente à neutralização, né? A gente já tem 2 vacinas com estudos de fase 3 na África do Sul, onde observa-se diminuição da efetividade, ou seja, o vírus está evoluindo para que não seja efetivo as vacinas que a gente está desenvolvendo agora. Por isso a importância da gente segurar o vírus o mais rápido possível, com isolamento social, vacinar o mais rápido possível, para a gente se proteger dessas novas variantes. E as 2 variantes do Brasil, né, a P1 e P2, que também tem um aumento de transmissibilidade, e agora a gente encontrou, nesse mês, a Fiocruz relata a variante N9, né, que também tem um aumento da transmissibilidade e já tem uma modificação da molécula, da proteína S, né, o que também pode gerar o escape de imunidade. Ou seja, se a gente não isolar o mais rápido possível, nesse momento de aumento da pandemia, vacinar o mais rápido possível, pode ser que esses vírus continuem mutando, pode ser que todo o nosso trabalho de vacinação venha a ter sido em vão, né? Por isso que a gente precisa de tudo isso o mais rápido possível. Aqui a bibliografia, e vale, porém, milhões de vezes mais a vida de um só ser humano do que todas as propriedades do homem mais rico da Terra. Muito obrigado, um grande abraço e se cuidem.